Continuando, então, agora entramos na parte de funções sintáticas, tá? A primeira questão já é uma questão meio caveira, assim, porque ela trata de complemento nominal. Lá diz qual das alternativas apresenta complemento nominal. Lembrando que o complemento nominal complementa o substantivo, o adjetivo ou o advérbio, um desses três, tá bem? A criança resistiu ao machucado. Ao machucado não é complemento nominal, é objeto indireto do verbo resistir. Eles são parecidos, o objeto indireto e o complemento nominal, porque ambos têm preposição. Só que ao machucado complementa o verbo resistiu. E quem complementa verbo é o objeto. Então não é complemento nominal, é objeto indireto. Mesma coisa na letra B. Gosto de boas músicas, de boas músicas está complementando o verbo gosto, é objeto indireto. Mesma coisa na letra C. O rapaz desculpou-se pelo ocorrido. Esse pelo ocorrido não é complemento nominal porque não está complementando um substantivo. A lembrança da mãe fê-lo sofrer. Essa é a resposta correta, gente. Por quê? Porque da mãe, que tem a preposição de mais a, a contração de de mais a, está complementando lembrança, que é um substantivo, então essa sim é complemento nominal. E na letra E, alguém deve me obedecer nesse lugar. Bom, nesse lugar é adjunto adverbial. E esse me é o objeto indireto, a preposição está dentro dele, obedecer a mim, né? Resposta, então, letra D. Na frase, a morte de David Bowie, o camaleão do rock abalou o mundo. O termo em destaque exerce a função de quê, gente? Aposto. E por que ele é aposto? O camaleão do rock explica quem é o David Bowie. Quando um termo explica o outro, a gente chama de aposto explicativo. Existe ainda o aposto especificador, que vai aparecer mais adiante ali, que é o aposto que acompanha um geográfico, um local, por exemplo, cidade de Nova York. De Nova York está acompanhando cidade, então é aposto especificador, né? Município de Porto Alegre está acompanhando o município, então é o aposto especificador. No entanto, quando explica, é aposto explicativo e fica entre vírgulas, é o caso aqui, resposta letra C. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve, né? Gente, esse se aí de se dissolve, o que é? É um pronome ou partícula, o nome oficial é pronome apassivador, mas aparece às vezes nas provas como partícula apassivadora, o que dá no mesmo. Esse se é um pronome apassivador. Como é que a gente sabe que ele é pronome apassivador? Vou dar um macete para vocês. Nós poderíamos substituir esse se dissolve por é dissolvido? Sim. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço é dissolvido. Quando der para substituir por é ou foi mais o particípio, é porque esse se é pronome apassivador. Alugam-se casas, são alugadas casas, é pronome apassivador. Vendem-se cadeiras, são vendidas cadeiras, então é porque é pronome apassivador, tá? Portanto, a resposta correta, letra D. Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar. Bom, gente, posso listar é o verbo, o sujeito eu, que está desinencial ali, né? Então, cuidado para diferenciar o desinencial do oculto, tá? Depois vai aparecer uma questão aí. Nesse caso, é desinencial. Bom, os lugares onde não gostaria de estar é o objeto direto, porque os não é preposição, é artigo, objeto direto da locução verbal posso listar, por isso a resposta correta é a letra A. Dentro de um abraço, nenhuma situação é incerta. Percebam que esse é, o que esse é, gente? É um verbo de ligação, é o verbo ser. Então, um abraço, né? Dentro de um abraço, não. Nenhuma situação é o sujeito da oração. É verbo ser, verbo de ligação. Se eu tenho um sujeito e tenho um verbo de ligação, o outro termo é o predicativo do sujeito, que em geral é um adjetivo, mas também pode ser um substantivo. Nesse caso é um adjetivo, incerta. Então, predicativo do sujeito, sendo o sujeito nenhuma situação. A alternativa que apresenta sujeito desinencial é... Aqui você tem que tomar cuidado, gente, para diferenciar o que é sujeito desinencial de oculto lá na cabeça da Legalha. Na verdade, na norma culta, na norma, digamos, no português normativo, né? O desinencial é um tipo de oculto.
Não deveria cair como duas alternativas, né? Sujeito oculto, sujeito desinencial. Mas a Legali volta e meia faz isso. O que é o sujeito desinencial? É aquele que a gente sabe qual é o sujeito pela desinência que aparece no fim do verbo. Nesse caso aí, por exemplo, ó, já vamos direto na resposta, porque depois eu comento as outras. Vim aqui para dialogarmos. Esse vim é do verbo vir. O que diz que vim sou eu? É o M, né? Aquele M lá é a desinência que aparece no fim do verbo, desinência número pessoal, que mostra que o sujeito é eu. Eu vim, tu vieste, ele veio. Vejam que depois não aparece mais o M. O M pertence à primeira pessoa do pretérito perfeito do verbo vir. Então, aquele M é que está dizendo que o sujeito é eu, né? Portanto, o M é a desinência, então o sujeito é desinencial. Para Legali, o que é o sujeito oculto? É aquele sujeito que já foi referido antes. Por exemplo, minha mãe não saiu de casa, ponto. Estava doente, ponto. Qual é o sujeito de estava doente? A minha mãe, só que a minha mãe não aparece na segunda oração. A gente só sabe que é ela pelo contexto. Aí se chama sujeito oculto, tá bem? Então o desinencial é quando tem uma letrinha no final lá que mostra qual é o sujeito. O sujeito oculto é quando já foi referido anteriormente, não aparece, portanto, na frase. Comentando as demais alternativas, pode haver verdades omitidas, o sujeito é inexistente. Verbo haver, impessoal, não tem sujeito. Letra C, lá no morro uma luz somente havia. Mesma coisa, verbo haver e impessoal, não tem sujeito, só tem o objeto direto, uma luz. Letra D, precisa-se de datilógrafos experientes. Nesse caso, como eu tenho um verbo transitivo indireto, precisa-se, né? Precisar de. Mais o C, esse C se chama índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, pelo fato de chamar índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. Então, o sujeito da letra D é indeterminado, não se sabe qual é o sujeito. E na letra E, será dias rigorosos no próximo mês. Nesse caso aí, o verbo ser está impessoal. É ser de ser dia, ser noite. Isso é fenômeno da natureza, portanto, não tem sujeito. É impessoal, por isso o verbo não varia. Resposta correta, então, letra B. Na frase, considerei indecorosa a sua proposta, o termo em destaque exerce função sintática de. Aqui tem que tomar muito cuidado, gente, pelo seguinte. Considerei é o verbo. O sujeito eu desinencial, tá bem? Sua proposta ou a sua proposta é o objeto direto de considerei. Porque quem considera, considera algo. E aquele indecorosa tem a ver com quem? Aquele indecorosa tem a ver com o objeto, não comigo. Não sou eu que sou indecoroso, não. É a proposta que é indecorosa. Como a proposta é objeto direto, quem acompanha o objeto direto, dando uma característica dele, se chama predicativo do objeto. Por isso a resposta correta é a letra C. Indecorosa é um predicativo, uma característica ou estado do sujeito. É predicativo do objeto. Na frase, desconfiei da conversa do vendedor e não concordei com a proposta, o termo em destaque exerce função sintática de objeto indireto. Porque da conversa do vendedor, tudo isso está complementando o verbo desconfiei. Sujeito eu, desinencial, objeto indireto, porque tem o da, aquele da é a contração de D mais A, objeto indireto da conversa em diante, até o E, né? Resposta correta, então, letra B. Lembra um pedaço de ilha? Gente, lembrem-se que isso aqui é de um texto, né? Até que tem as reticências antes ou depois. Alguma coisa que apareceu antes no texto lembra. Então, aquela alguma coisa que apareceu antes é o sujeito. Lembra é o verbo. Um pedaço de ilha, objeto direto. Então, resposta letra B, porque não tem preposição, objeto direto. Na frase, este menino gosta de lasanha, bem simples essa questão, bem fácil, né? De lasanha é o objeto indireto do verbo gosta, porque tem preposição de. Então, resposta letra C. A alternativa que apresenta complemento nominal, lembrem, já expliquei isso, vou lembrar outra vez a vocês, o complemento nominal ele complementa substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Todas aquelas informações os alunos conseguiram com o uso de livros, tá? Bom, o uso de livros, aqui eu posso dizer, de livros está acompanhando o uso, né? Uso não é um substantivo, gente? É. Além disso, eu poderia dizer, os livros foram usados.
dá uma ideia de passividade. Sempre que estiver acompanhando um substantivo e der a ideia de passividade, é complemento nominal. Mas olha o que a Legale faz. A Legale confunde aqui, provavelmente, o adjunta nominal com o complemento nominal, porque eles são parecidos, né? Só que o adjunta nominal dá a ideia de atividade. Por exemplo, se eu disser assim, o amor da minha mãe é eterno. Daí pertence à mãe o amor, é o amor da minha mãe. Se é o amor da minha mãe, a minha mãe é ativa do amor, portanto é adjunta nominal. Quando for passivo, é complemento nominal. É o caso aqui, olha só o que diz, o uso de livros. Gente, os livros não fizeram nada, as outras pessoas é que usaram. As outras pessoas é que fazem a ação. Os livros são passivos, né? Portanto, se o livro é passivo, ele é complemento nominal de uso. Então, a resposta deveria ser a letra A. Só que a letra D também é complemento nominal, porque eu disse para vocês, complemento nominal complementa substantivo, adjetivo ou advérbio. E olha o que aparece na letra D. Todos eram responsáveis, que é um adjetivo, pela vida da família. Pela vida da família. Esse pela vida da família, do pela vida em diante, é complemento nominal do adjetivo responsáveis. Mais uma questão que a querida Legale apresenta com duas alternativas. Até nem sei qual foi o gabarito oficial lá, tá? Acho que essa questão aqui eu fiz da minha cabeça, né? Mas provavelmente havia duas, provavelmente não, havia duas respostas corretas. Provavelmente eles devem ter dado a letra D, tá bem? Mas a letra A também é, certo? Letra B, esqueceram a chave sobre a mesa de jantar. Como mesa é um substantivo indiscutivelmente concreto, aquele de jantar é adjunta do nominal de mesa. Então não tem como de jantar ser complemento nominal. Ele está complementando um substantivo? Ótimo. Só que de jantar complementa um substantivo concreto, que é mesa. Aí é adjunta do nominal. Por que não me chamaste para o encontro? Ó, por que não chamaste a mim, esse me, né? Chamaste-me, objeto direto, tá? Para o encontro é um adjunto adverbial. Aqui não tem nem complemento nominal, nem adjunta nominal, não tem nada. A letra D eu já comentei, não falaram a verdade, mas nós a descobrimos. A verdade é o objeto direto de falaram e o A é o objeto direto de descobrimos. Então, ficamos com A e D, tá bem? Como essa prova aqui é mais antiga, então não vamos agora também ficar preocupados com a mudança de gabarito da prova, né? Nas sentenças abaixo, a classificação do termo destacado está correta, exceto em... Eles querem a correta, exceto, ou seja, querem a errada, né? Ele abandonou o local às escondidas, adjunta adverbial, certo? Às escondidas é o adjunto adverbial do modo como ele abandonou, tá? Correta a letra A. B, Roberto, o prefeito, logo se manifestou, vocativo, errado. Isso aqui é o aposto, eu disse para vocês, aposto explica um termo anterior. O vocativo é para chamar, né? Que às vezes, cuidado, porque o Legale escreve isso aí. A Legale às vezes chama de apelação, tá? Aquele termo que apela. O que é apelar? É chamar, pessoal, tá? Ou invocar, tá? Invocar também é chamar. É tudo vocativo, tá bem? Aposto nada a ver com isso. Aposto explica um termo anterior, ou um termo, né, da oração. Então, essa é a resposta, tá? Porque está errado. Todos os outros estão corretos, essa está errada. Uma dor de cabeça o impediu de assistir ao filme dos Vingadores, tá? Dor de cabeça, né? Quer dizer, a dor que pertence à cabeça. A cabeça é que dói. Se é a cabeça que dói, ela é ativa. E se ela é ativa, adjunta do nominal. Correto. É essencial a presença dos familiares. O que é essencial? A presença dos familiares. É o sujeito do verbo é. Correta a letra D. O fã permaneceu eufórico. Esse eufórico tem a ver com o fã, que é o sujeito. Então, é predicativo do sujeito. Resposta, então, letra B. O país da Escócia é belíssimo. Lembra que eu falei para vocês dos geográficos e tal? Quando aparecer um especificador de um geográfico, isso se chama aposto especificador. É o exemplo que está colocado aqui. A alternativa que apresenta objeto indireto, ou seja, complementa o verbo, é parece que ela ainda não provou do bolo. Gente, aqui eu tenho uma situação complexíssima, né?
que a Legália às vezes joga na cara do coitado do candidato, o candidato tem que se virar, né? Não provou do bolo. Gente, quem prova, prova algo. O verbo provar, em geral, é transitivo direto. Mas apareceu aquele do ali. Isso do, o que é, gente? Do bolo é um objeto direto do verbo provar com preposição. Você, como é que pode ser um objeto direto com preposição? Sim, existe isso na gramática normativa. Quase não se fala mais disso, mas existe. É o objeto direto preposicionado. É quando o verbo é transitivo direto, que é o caso do verbo provar, que prova, prova algo, mas eu vou lá e meto uma preposição. Então a gente chama de objeto direto preposicionado. Ah, eu até nem sei qual é a resposta dessa questão. Ah, ainda bem que colocaram outra lá, ainda bem, tá? Porque essa aqui não era, essa aqui era objeto direto preposicionado. É meio sacanagem colocar esse tipo de questão. Mas a letra A, pela norma culta, está correta, tá? Não é objeto indireto, é objeto direto. Letra B, ela está ansiosa pela volta de seu irmão. Como ansiosa é um adjetivo, quem complementa adjetivo é complemento nominal. Então, pela volta é complemento nominal de ansiosa, não é objeto. É importante adquirir produtos originais. Adquirir produtos originais, tudo isso é o sujeito do verbo é. E produtos originais é objeto direto, porque não tem preposição do verbo adquirir. Então aqui não tem objeto indireto, só tem sujeito e objeto direto. Acho que o rapaz já não mais vos considera. Bom, que o rapaz já não mais vos considera, do que em diante, tudo isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vocês vão dizer, professor, que baita nome. Sim, é um objeto direto em forma de oração, tá? Portanto, não é indireto, é direto. E a letra E, que já marquei lá, é a resposta correta. A direção necessitava de que todos desocupassem a sala. Essa sim, porque de que todos desocupassem a sala é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ou seja, é uma oração em forma de objeto indireto. Então eles colocaram como objeto indireto. Essa é a resposta. Próxima questão, na frase, quando acariciado por mim, foi espichar-se na varanda, qual a função sintática do termo destacado. Isso aqui, gente, é o que se chama de agente da passiva. O que é o agente da passiva? É quando eu tenho um verbo no particípio, olha lá, acariciado. Para quem não lembra o que é particípio, verbo terminado em ado ou ido. Quando eu tiver um verbo no particípio, jogado, dormido, cansado, partido, andado, parido, sei lá, tá? Quando tiver um verbo no particípio, mais um por alguma coisa, que é quem faz a ação, tem que ser aquele que faz a ação. Eu tenho aí o agente da passiva. Então, ele foi morto por mim. É o particípio irregular, morto por mim, que fiz a ação. Esse por mim é o agente da passiva. Ela foi beijada por ele. Beijada, particípio, por ele que fez a ação, agente da passiva. Por isso, por mim, aí é agente da passiva. Qual das alternativas abaixo apresenta um verbo de ligação? A. Do avião, o enorme rio parecia uma selva. Já é essa a resposta correta. O verbo parecer, nesse contexto, é de ligação. O enorme rio é o sujeito, uma selva é uma característica do enorme rio, então o verbo parecia só pode ser verbo de ligação. Já a letra B, o professor concordou com os argumentos dos alunos. Verbo concordar aí é um verbo transitivo indireto. Ou seja, tem a preposição com, concorda com. Então não é verbo de ligação, é VTI. Letra C, o garoto imaginava aventuras. Aventuras é o objeto direto do verbo imaginava. Não tem preposição. Aventura, só aventuras, é um substantivo sem preposição, então só verbo transitivo direto. A escola não oferece vagas. A escola é o sujeito, oferece é o verbo, vagas é o objeto direto. Então é verbo transitivo direto, VTD. Não é VL, não é verbo de ligação. O menino chorou, quem chora, chora, verbo intransitivo, não tem preposição, não tem objeto, não tem nada. É só o verbo e o sujeito. Verbo intransitivo. Resposta, então, letra A. Relaciona as colunas. Bom, vamos olhar um por um aí, né, gente? Era-se mais feliz no passado. Bom, esse aqui eu posso encaixar como índice de indeterminação do sujeito, esse C aí. Por quê? Porque esse era aí, gente, tá?
é um verbo que não é um verbo transitivo direto. Não sendo um verbo transitivo direto, eu posso dizer que aquele ser é índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice de determinação do sujeito, é porque quando houver VTD, ou seja, verbo transitivo direto, o ser vai ser pronome apassivador. A gente já viu isso numa questão anterior. Mas como não é verbo transitivo direto, se eu tenho aquele ser lá, aquele ser é índice de indeterminação do sujeito. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Bom, aí eu tenho aqui possibilidades diferentes, tá? O jogo que decidirá. O que é esse que? Acho que eles querem saber do quê. Não disseram nada, não sublinharam, mas eu imagino, assim, pelo que eu conheço da Legal, que eles querem saber que é o quê. O que é esse que aqui, gente? Esse que é um pronome relativo. Por que ele é pronome relativo? Porque ele tem um substantivo anterior, o jogo, e dá para substituir por o qual. Então, o jogo, o qual decidirá o campeonato será no domingo. Então, esse que, quando puder ser substituído por o qual, ele é pronome relativo. Se é pronome relativo, vai dar 1. Por enquanto, temos 4, 1. Construiu-se um posto de saúde. É aquele caso que eu falei para vocês, gente. Construir, quem constrói algo. É um verbo transitivo direto. VTD mais a partícula C, esse C vai se chamar pronome apassivador. Então, aqui eu tenho um C que é pronome apassivador, ou eles colocaram ali como partícula apassivadora, dá no mesmo. Número 3. Ele morreu. Bom, ele morreu, gente. Esse morreu, quem morre, morre. É verbo intransitivo. Então, ficou a resposta correta, a letra A. 4, 1, 3, 2.